A nossa entrevistada, mais uma vez a doutora Gina Tronconi, vai esclarecer um pouquinho a respeito de negligência, também de abuso sexual, que estão acontecendo o tempo todo. A gente sabe que com a internet, com pais que, de repente, não cuidam das suas crianças, mães que deixam as crianças sob cuidado de outras pessoas, isso está acontecendo muito no Brasil, em especial na cidade de Anápolis. Então, a respeito desse tema, que a gente vai conversar com a doutora Gina, ela vai falar um pouquinho da experiência dela de mais de 30 anos como pediatra, que observa esses casos que acontecem quase que diariamente na cidade de Anápolis. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Gina, para a gente falar primeiro de negligência. E um caso que tocou muito a gente, e eles se repetem semana após semana, por mais que se fale, por mais que se tente orientar as pessoas, foi de uma mãe, um caso clássico de negligência, que resolveu sair, foi para a noite, ou foi passear, ou foi namorar, e deixou as crianças em casa. O que aconteceu? Um incêndio tomou conta da casa, a criança acabou falecendo. Como lidar com esse tipo de situação, doutora Gina? A negligência é um dos fatores mais críticos da nossa sociedade e de forma de agressão às nossas crianças. Você citou bem esse caso aí da mãe nova, uma menina nova. Geralmente são novinhas, né? Normalmente são novinhas, querem viver a vida e largam seus filhos, o maiorzinho cuidando do menor e trancados dentro de casa. Quer dizer, não tem uma pessoa maior de idade responsável para cuidar dessas crianças. E realmente aconteceu isso. Colocaram fogo na casa, um conseguiu sobreviver e outro não. Infelizmente, nós vamos ter mais casos assim, porque por mais que se fale, não deixe criança sozinha dentro de casa, cuide dos seus filhos, cuidado, porque a criança é muito curiosa, os fatos acontecem. E a irresponsabilidade realmente dessa mãe foi muito grande. Agora, fazendo um link de negligência com abuso sexual, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas que cercam as próprias crianças são os maiores abusadores, né? Quando se faz as ocorrências, se descobre muitas vezes parente próximo, um amigo, um vizinho. A negligência de muitas vezes, e muitas mães, muitas vezes nem é negligência, é necessidade, tem a necessidade de trabalhar. Deixa a criança para ficar em casa, às vezes ao cuidado de uma outra maiorzinha ou de um vizinho. Isso também leva a essa violência sexual? Seria um fato relacionado com o outro ou não? Olha, eu acho que as coisas se relacionam. Eu não vou dizer que negligência sempre está relacionado ao abuso sexual, mas com certeza existe parte da negligência. Pode levar lá. Com certeza. Eu não consigo dissociar muito as duas coisas. Por quê? Porque, normalmente, as crianças abusadas, isso não são palavras minhas, e são dados estatísticos, a grande maioria das crianças agredidas sexualmente foi agredida por um ente conhecido. Não quero aqui generalizar, mas por pais, por tios, por vizinhos da família ou por conhecidos da família que viviam junto com a criança e que realmente essa criança fica à mercê e ninguém percebe. Ou se percebe, eu já tive diversos casos em que a mãe protegia o agressor, que no caso era o seu companheiro, o seu marido, ela preferia proteger o agressor do que a própria filha. A dependência financeira da mulher em relação ao homem faz com que ela, às vezes, negligencie essa situação. Faça de conta que não está acontecendo nada para manter o relacionamento. Eu não vou dizer sempre por necessidade, não. Às vezes, por necessidade da própria mulher. Necessidade afetiva também. Exatamente, a necessidade afetiva. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque, normalmente, o agressor ele amedronta a criança, ele oferece benesses para essa criança, brinquedos, balinhas, doces, promete passeios. Então, essa criança fica acuada, ela fica amedrontada de uma certa maneira, mas, ao mesmo tempo, ela recebe alguma coisa em troca. A criança, muitas vezes, ela não sabe do que está acontecendo. Ela acha aquilo, às vezes, até normal. Quando ela começa a entender, ela já está maiorzinha, porque tem crianças, eu já vi crianças conviverem com o abuso sexual desde os 2 anos de idade. E são inúmeros relatos. Isso são inúmeros. Se você for pegar dados estatísticos, eu acho que a estatística está muito aquém da nossa realidade.
no nosso país em relação às agressões, porque a grande maioria não chega ao conhecimento dos órgãos competentes. Muitas vezes as ocorrências não são registradas, a família sabe que existe, mas não é denunciado o agressor. Isso é muito sério, porque a criança é totalmente indefesa, ela é totalmente dependente do pai, da mãe, do padrasto, da madrasta, ela é dependente, às vezes, do irmão maior, do primo para cuidar dela. A mãe sai para o trabalho e ela precisa de alguém para cuidar. Ela não consegue uma creche para colocar seu filho, ela deixa aos cuidados do maior, que teoricamente seria o responsável. E muitas vezes esse pode se tornar um agressor da criança, e que amedronta, e a criança se cala. Isso eu não tenho dúvida que acontece muito mais frequentemente do que nós possamos imaginar.